Shalom, meus queridos e amados amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. O que eu tenho para falar para vocês aqui é muito importante, sobre a visita do Papa ao Iraque. É uma visita muito importante, tá? E tem um contexto profético, tem profecia em cima disso tudo, tá bom? Nada é por acaso, nada acontece aleatoriamente. Esse mundo está sob o controle do Criador. O Criador nunca perde o controle de nada. Por pior que sejam as condições, ele está sempre no controle. São peças que vão se encaixar direitinho no cumprimento de todas as profecias até o final. Isso aí não tenha nem dúvida. Não tenha nem dúvida. As profecias, o próprio Criador fala que o que sai da boca dele não volta vazio para a boca dele. Cumpre tudo aquilo que ele determinou. Ok? Então, se está profetizado, vai ser cumprido. Amém? Eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa muito importante sobre a visita do Papa. É de arrepiar. Eu não estou falando, não quero que ninguém entenda que o que eu vou falar é sobre a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Não tem nada a ver com a igreja. Vocês sabem, cada líder é uma cabeça. Tem líder que concorda com tudo que a igreja sempre foi, mas chega a líder lá e fala, não, vou mudar tudo porque eu discordo de tudo. Vocês sabem, é como o presidente de um país. Entra um presidente que quer fazer coisas maravilhosas, mas entra um outro que não, quer fazer tudo o contrário. Tá? Então nós estamos falando de liderança. Preste atenção. Visita do Papa ao Iraque, profetizado por Balaão, para sinalizar o início do fim para Edom, Amaleque e Gog. Ok? Presta bem atenção. Os navios de Quitim virão contra ele, ele será detido e voltará furioso contra a Santa Aliança. Tendo feito sua vontade, ele então atenderá àqueles que abandonarem o sagrado convênio. Daniel capítulo 11, verso 30. Tá bom? Então, baseado nesse versículo, né, do livro de Daniel, vamos lá. Vamos partir para o estudo. Isso aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Isso daqui é cidade de Ur, aqui é Ur dos caldeus, né? Iraque é a mesma antiga Caldeia, tá? Então está aqui, ó, Ur dos Caldeus, onde nasceu Abraão, ou Avram, o nome correto dele, antes de Deus mudar, né? Ok? Keranem Yaakov, tá? Keranem Yaakov, ele é um blogueiro judeu, ortodoxo, portanto religioso, estudioso da escritura, né? Então, ortodoxo do Geulah, o que é? Redenção. A palavra Geulah é redenção, tá bom? Ele publicou um post afirmando que a recente visita do Papa Francisco ao Iraque, a primeira de um pontífice, foi antecipada por uma profecia, como precedendo o fim dos dias. É o que eu falo. Nada acontece por acaso, nada. Tudo tem uma finalidade. Tá? O Criador está no controle de tudo. E Eranem cita um versículo da profecia de Balaão. Para aqueles que não sabem, que tem sempre gente que insiste em dizer, Balaão era um feiticeiro, ele era um bruxo. Não, isso não é verdade. Não, isso não tem base bíblica. Balaão era um profeta. Ele era um profeta. Tá? E ele acabou, né, querendo amaldiçoar Israel a pedido de Balaque, né? O rei pediu para ele amaldiçoar Israel e Deus mandou avisar, diga a ele que não faça isso, abençoa o meu povo, abençoa Israel, não amaldiçoa, porque senão a maldição era para ele mesmo, certo? Mas ele era um profeta, e se Deus mandou ele abençoar, então veja bem que ele era um profeta, que Deus falava com ele. Vá lá, leia o texto, contexto, veja direitinho se eu tenho razão ou não no que eu estou falando. Eu estou dizendo com certeza. Então, quem fala que ele era bruxo, que ele era feiticeiro, não. Isso não tem base bíblica. Mas ele foi um profeta
fora de Israel, só que houve essa rebelião por parte dele, porque o rei ofereceu dinheiro, muito dinheiro, né? Dinheiro traz poder, então isso acaba subindo. Aí vai lá e leia que você vai entender direitinho toda a história de Balaão, tá bom? Então tá, e ela nem cita um versículo da profecia de Balaão. Os navios vêm do bairro de Quitim, eles sujeitam a Assíria, não é Síria, é Assíria, sujeitam Éber, eles também perecerão para sempre. Livro de Números, capítulo 24, verso 24. Vá lá, confira, leia. E ela nem sugere que, no contexto bíblico, os navios, no meio que é o meio de transporte da época, né? Mais moderno naquela época, usado para viagens transcontinentais, poderiam ter sido usados por Balaão para se referir a um avião, a um meio de transporte dos tempos de hoje, claro, né? Não existia avião, então ele fala, vem pelos navios e outras coisas, né? A maneira de expressar. Só porque está escrito navios não exclui aviões, escreveu Ieranem, claro, em linguagem profética você vai entender direitinho como o profeta fala na linguagem do tempo dele, mas de coisas atuais. Quando ele fala, os veículos explodem como trovões, né? A gente sabe que isso aí são os motores, ok? Ele continua explicando que a maioria dos comentaristas, os comentaristas bíblicos, tá? Que são pessoas, né, formadas, pessoas que escrevem, que reproduzem, né, a escritura, né? Então, veja bem, a maioria dos comentaristas identifica Quitim como Roma, tá? Então não somos nós, é identificado Quitim como Roma. Isso é especialmente verdadeiro no que diz respeito à referência do livro de Daniel. Então vamos ver aqui, ó. Os navios de Quitim virão contra ti, contra ele, né? Ele será detido e voltará furioso contra a Santa Aliança. Tendo feito sua vontade, ele então atenderá àqueles que abandonarem o sagrado convênio. Tá? Livro de Daniel, capítulo 11, verso 30. O sumo pontífice é o chefe de Roma. Escreveu Ieranem, e onde quer que ele vá, tá? Ele aflige todos com quem entra em contato. O que é afligir? Deixa as pessoas apreensivas, porque vocês sabem que ele tem uma queda pela esquerda, infelizmente. Vocês sabem disso. E isso aonde vai, né, causa, infelizmente, nas pessoas, certo? Uma apreensão. Isso aí é o que fala a aflição, aflige, causa aflição, tá? O blogueiro descreve o Papa como Aviavot Atuma, tá? Que é a fonte arquetípica da impureza ritual. Tá vendo que está havendo um racha dentro da instituição, né? Muitos não concordam com ele, com a forma dele agir, né? Ele continua explicando que a antiga Assíria, centrada, né, no rio Tigre, na Alta Mesopotâmia, estava localizada na área conhecida em termos modernos como norte do Iraque. Tá? Então, a Assíria, norte do Iraque. A cidade bíblica de Nínive estava localizada nos arredores da moderna Mossul, no Iraque, certo? Exatamente onde o pontífice visitou enquanto esteve no Iraque. Éber, mencionado por Balaão, está no lado ocidental do Eufrates. Enquanto estava no Iraque, o Papa se encontrou com o grande Ayatollah Said al-Sistan, certo? Um clérigo xiita de origem do país do tapete, da cidade de Najaf, certo? Lá no país do tapete, você sabe onde é?
Está aqui. Bom? A terceira cidade mais sagrada do Islã xiita, tá? Que é uma linha de segmento do Islã, né? E o centro do poder político xiita no Iraque, coincidentemente, Najaf, fica a oeste do rio Eufrates. O ponto alto da visita de 4 dias do sumo pontífice, né, foi um serviço de oração pelos filhos e filhas de Abraão, certo? E não teve nenhum representante de Israel, tá? Realizado em Ur, conhecido na Bíblia como Ur Kasdim, certo? O suposto local de nascimento de Abraão, localizado a oeste do rio Eufrates. Abraão era conhecido como um ivri. O que é um ivri? Um hebreu, tá? A maneira de falar, né? Que vem de Heber, né? Que também pode ser entendido como uma pessoa de Heber, que eu acabei de falar, né? O Papa e todos os Malhut Edom, que é o reino de Edom, né? O reino de Edom, virão a destruição, escreve Yeranem, parafraseando a profecia de Balaão. Nesse caso, Edom se refere ao não é a religião, tá? É a cúpula, aqui fala liderança, tá ok? E Yeranem observa que em seu comentário sobre esse versículo, o rabino Elijah ben Solomon Zalman, o proeminente estudioso da escritura, da Torá, né, do século XVIII, conhecido como o Vilna Gaon, e também muita gente chama de Gaon de Vilna, né, interpretou a palavra, aqui essa palavra aqui é vegan, esse risquinho aqui, ó, é um vav, então você lê vav, né, v, tá, esse aqui é o som do gegan, tá, e esse aqui do m, final, né, vegan, tá, vegan, e eles também, tá, como se referindo a Amaleque. Esta referência a Amaleque inclui sua encarnação no fim dos dias, tá? Sua encarnação no fim dos dias, quer dizer, o seu nascimento, seu ressurgimento da linhagem dele, né? Da linhagem dele como Amaleque, uma vez que, como a profecia a respeito de Edom, Amaleque e Gog serão perdidos no final dos dias, tá? Olha a profecia batendo, tá bom? Deixar bem claro aqui, ó, para não haver, aqui não é reencarnação, aqui é encarnação, é nascimento, surgimento, tá? E Yeranem então observa que o nome do Papa Francisco, olha o nome dele, tá? Antes de se tornar o pontífice, você sabe, né? A pessoa escolhe um nome para ser o pontífice, ok? Ele vai aderir um outro nome, né? Então o nome dele de nascimento é esse aqui, ó, Jorge Mário Bergoglio. O que você percebe aqui? Jorge Mário Bergoglio, a ligação, não que seja ele, mas a ligação. E Yeranem observa que seu sobrenome realmente contém a palavra Gog. Olha aqui, ó, Gog, Bergog, ok? Que isso seja um sinal de que coisas boas estão por vir, conclui Yeranem. Que coisas boas? Nossa redenção, ok? Isso não é um mau sinal, não estou falando aqui, entendeu? Que a igreja é isso, não tem nada a ver com a igreja. Nós estamos falando de pessoas, de liderança. E infelizmente, né, existem algumas ações negativas dessa pessoa, né, que tem causado problemas,
dentro da instituição. Vocês sabem disso. A grande maioria, né, dos seguidores não concordam com as atitudes dele. E, infelizmente, ele tem agido com muita força para estar, né, de acordo com o regime que está chegando aí para dominar o mundo, e nós sabemos que é contra Deus. Infelizmente. Amém? Então, que o Eterno te abençoe e te guarde. A intenção da gente aqui é aprendermos e nos prevenirmos. Tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo, se o Eterno assim permitir. Shalom, forte abraço para todos e obrigado.